boa noite. Como está a sua saúde mental? A pergunta não é inocente. É tempo de parar e pensar a sério neste assunto. Seja bem-vindo ao Mental Talks, o primeiro de 3 debates em que vamos falar sobre a saúde mental. Este é um programa feito pela RTP Açores em parceria com a Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde, com o intuito de contribuir para aumentar a literacia em saúde mental da população. Este é, de resto, um dos grandes objetivos do projeto Locutório, que é levado a cabo por esta associação, em parceria com a Estrutura para a Saúde Mental dos Açores, criada pelo Governo Regional, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação Gaspar Frutuoso e o Vento Encanado Produções. Para ficar a saber mais sobre o projeto, poderá pesquisar na internet em www.locutorio.com. As doenças mentais não afetam só os outros. Todos nós somos vulneráveis a elas ao longo da vida. Daí a importância de cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio e autoconhecer-se, alertam os especialistas. Sem saúde mental não há saúde, nós somos saudáveis só com a saúde física, por isso a importância tão grande da saúde mental para a nossa vida. Implica nós também encontrarmos o nosso ponto de equilíbrio naquilo que é o nosso bem-estar. A saúde mental reflete-se numa boa relação com os outros, nos vários contextos do dia-a-dia e na própria relação consigo mesmo. Viver com qualidade só é possível com saúde mental. 12% das doenças em todo o mundo são mentais, um valor que sobe nos países desenvolvidos. Um momento cada vez mais globalizado, em que as exigências e ameaças ao nosso bem-estar são cada vez maiores, depois existem outros fatores que precisam ser tratados como uma responsabilidade partilhada de toda a sociedade e não só do próprio indivíduo. Atualmente, as perturbações mentais são o principal problema de saúde pública da Europa e um dos principais em todo o mundo. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode sofrer psicologicamente. Os problemas de saúde afetam várias áreas da vida pessoal, familiar e profissional das pessoas. Portanto, percebemos que não está destinado só a alguns grupos e, de certa forma, todos nós estamos vulneráveis e no mundo de hoje e na sociedade de hoje cada vez mais vulneráveis àquilo que é a doença mental, o sofrimento psicológico. Portugal tem um dos índices mais elevados de desigualdade social e económica na Europa, fator de risco para a saúde mental dos portugueses. O estigma e a falta de conhecimento sobre os problemas mentais fazem com que se torne difícil procurar ajuda e compreender o sofrimento e o impacto deles. Aquilo que temos que falar e que é mais importante é fazer terapia, procurar os profissionais de saúde mental adequados e que nos possam ajudar. Uma ajuda que não pode ser ignorada. Ao longo da vida, o bem-estar psicológico de uma pessoa pode sofrer alterações influenciadas por experiências, fatores biológicos, relações, entre outros. Há os fatores genéticos, que há pessoas com mais predisposição genética para desenvolver uma perturbação mental, e também fatores como uma experiência adversa durante o nosso desenvolvimento. Na infância acontece muito alguma situação traumática, algum evento traumático que aqui possa acompanhar a pessoa e que pode desenvolver aqui uma perturbação mental. Também podemos falar aqui situações de abuso de substâncias, pobreza, uma situação de desemprego. Tudo isso são fatores de risco que podem aumentar aqui a probabilidade de desenvolver uma perturbação mental. Sem esquecer que nenhum de nós está livre de desenvolver alguma perturbação mental. A prevalência das perturbações mentais nas faixas etárias mais jovens aumentou nos últimos 20 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 20% das crianças e adolescentes em todo o mundo sofrem de problemas comportamentais ou emocionais, sendo que 1 em cada 8 apresenta uma perturbação mental. O tratamento e o acompanhamento adequado são fundamentais para quem vive com problemas de saúde mental.
Em Portugal, há ainda um grande estigma que precisa de ser combatido. Ignorar a saúde mental pode gerar perturbações complexas. Quando a doença mental é diagnosticada, o envolvimento de familiares e amigos pode ser crucial. Nós falamos com uma rede de suporte, portanto, desde os amigos, os familiares, como sendo um fator protetor de doença mental. Portanto, se a nossa rede de suporte e se o nosso círculo social não estiver bem, nós também dificilmente ficaremos bem. É fundamental também as pessoas que estão à volta da nossa rede de suporte também procurar essa ajuda para perceber como ajudar quem está à sua volta e para também estar em alerta às pessoas que estão à nossa volta. Não podemos esquecer que ninguém sobrevive, vive ou prospera sozinho. Portanto, cuidarmos também da rede de suporte, seja através de uma sensibilização e informação ou de um envolvimento no tratamento, é realmente um fator determinante para que as pessoas se sintam cada vez melhor. Não há tempo a perder. É necessário combater o estigma e promover sociedades resilientes. Esta noite falamos sobre desequilíbrios em saúde mental. Contamos em estúdio para o debate com 3 especialistas na área. O Dr. Daniel Rijo é psicoterapeuta, professor associado da Universidade de Coimbra, coordena o Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental. O Dr. Tiago Pereira é psicólogo, especialista em Psicologia do Trabalho, Social e Organizações, é formador, investigador e consultor. É também convidada a doutora Marta Bulhões, é doutoranda em Serviço Social, coordena o Gabinete da Ação Social da Câmara da Povoação, é docente convidada da Universidade dos Açores e entre 2016 e 2018 foi diretora regional da Solidariedade Social. Aos 3, muito obrigado pela vossa presença esta noite na RTP Açores. Começo por si, Tiago Pereira, é especialista na área, como já disse, conhece bem as ferramentas para tratar, prevenir a doença mental. O que lhe pergunto é, com uma agenda tão preenchida, tem tempo para tratar da sua saúde mental? Tenho tempo para refletir sobre a minha saúde mental e, ao estar aqui, estamos exatamente a fazer isso. E gostava mesmo de começar por agradecer não apenas o convite e sentirem que posso dar um contributo para este tema, mas particularmente fazerem deste projeto tema com base naquilo que é os pressupostos que são identificados, que é a ideia de como nós podemos não apenas promover, mas também proteger a saúde mental. E ouvíamos agora mesmo na peça que num tempo de grandes transformações, de grandes desafios, de grande dificuldade ao nível da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, como creio que me procurava perguntar, esta ideia de nos protegermos e de protegermos a nossa saúde mental é mesmo importante numa perspectiva de prevenir a doença mental. Mas não fugindo diretamente à pergunta, faço ativamente. Ou seja, procuro ter uma profunda consciência daquilo que podem ser também fatores protetores que procuro desenvolver, nomeadamente questões relacionadas com aquilo que é o meu propósito de vida e o sentido de compromisso que tenho com as minhas dimensões de trabalho e de vida pessoal, a procura de ter algum equilíbrio nas atividades físicas, no sono. Provavelmente falaremos sobre essas dimensões ao longo do programa, e isso é algo relevante para aquilo que é o meu equilíbrio e a minha dimensão. Mas gostava mesmo de sublinhar esta dimensão, de que estarmos a refletir sobre isto, estarmos a levar esta reflexão também a outras pessoas, as pessoas a sentirem-se compreendidas, eventualmente a procurarem também aqui encontrar algumas estratégias de reflexão, é já um ponto importante para podermos proteger mais a nossa saúde mental. E um primeiro passo. Daniel Rijo, a falta de saúde mental afeta o corpo, mas também a mente. Muitas vezes percepcionamos, a falta de saúde mental é percepcionada como uma fraqueza da pessoa, mas na verdade é preciso ser rijo, utilizando o seu nome, para lidar com ela e conseguir ultrapassá-la.
O estigma que há e de que felizmente agora se fala também este programa, o gosto por estar aqui também convosco e daí ter aceito logo o convite, o estigma que há é que a ideia de ter uma perturbação mental ou sofrer de alguma condição mental, ou ter às vezes não precisa de ser bem uma perturbação, pode ser só uma fase da vida onde é mais difícil regular o stress ou enfrentar a adversidade, está muito associada na nossa cultura atual a uma ideia de fraqueza ou de vulnerabilidade. É preciso combater isso, até porque, como dizia a vossa peça, e todos estamos cientes aqui nesta mesa, a prevalência das perturbações mentais é um valor grande. E Portugal é um dos países onde provavelmente essa incidência é no maior número da população. Afeta homens e mulheres, crianças, adolescentes, ao longo do desenvolvimento, idosos. Portanto, está na altura de não pensar que quem tem uma perturbação mental é alguém esquisito ou é uma minoria, porque é algo que nos pode afetar a todos ao longo da vida. É evidente que há várias doenças mentais, mas uma coisa que também gostaria de trazer para este debate e deixar claro é que ter boa saúde mental não é só não ter uma doença mental. E nos últimos anos a OMS tem, e agora a Unicef, mais preocupada com os mais pequenos, tem posto muita ênfase nesta questão da dimensão positiva da saúde mental. Nós podemos não ter nenhuma doença física grave ou significativa e, no entanto, não ter grande condição física ou não ter grande qualidade de vida física, não é? E na saúde mental é a mesma ideia. Não é só porque não tenho um diagnóstico de saúde mental, porque não ando no psicólogo ou no psiquiatra, ou não tomo fármacos para isso, que gozo de boa saúde mental. Mas isso se calhar deixaria para mais à frente no debate. Podemos. Mas já agora gostava de lhe aproveitar a oportunidade para lhe perguntar já o que é que cada um de nós pode fazer para se autoproteger, para não desenvolver uma perturbação mental. É uma pergunta difícil. Há dicas práticas? Mas repara, a ideia é o que nós devemos, assim como cuidamos do nosso bem-estar físico, nós provavelmente não conseguimos dizer, não vou fazer isto para evitar ter a doença X ou Y. Na maior parte dos casos, a não ser quando há alguma predisposição ou um historial na família, nós não sabemos de que doenças viremos a padecer. Sabemos que todos vamos ter doenças, porque o aumento da esperança de vida, que é uma coisa boa, também traz com isso o desgaste da máquina, não é? Eu penso para mim que um carro, quando começa a dar muitas chatices, nós pensamos em trocar de carro. A nossa máquina, até agora, não dá para trocar e, portanto, nós temos que cuidar dela o mais possível, ir compondo algumas peças, às vezes metendo cá alguns extras e tentar funcionar com ela o máximo de tempo possível e com o máximo de qualidade. Com a saúde mental, nós o que fazemos com a saúde física é, como já disse o Tiago, e sublinho tudo o que disse, bons hábitos de vida, algum cuidado na alimentação, exercício físico, aquelas coisas que todos sabemos e que se calhar há 20 ou 30 anos não estávamos sensibilizados para isso e ganhou-se muito em termos de literacia, em termos da saúde e de comportamentos e hábitos promotores da saúde física. Eu acho que temos que fazer o mesmo caminho em relação à saúde mental. Não basta só, acho que isso é importantíssimo, desmistificar, retirar o estigma, ganhar literacia e compreender o que é a saúde mental, o que são as perturbações mentais, como é que se tratam, como é que podemos apoiar também os cuidadores de pessoas que têm doença mental severa, mas depois é preciso ir um pouco mais além, que é cuidar do nosso bem-estar mental, porque não basta não ter uma doença mental. E aí há muita coisa que se pode fazer. Algumas têm mais a ver com filosofia de vida. Eu penso que o Tiago fez uma referência a isso quando disse: eu encontro um sentido naquilo que é o meu trabalho e o meu esforço, mesmo que ele possa ser excessivo. Se tem um sentido para mim, se eu sinto que é útil, que tem impacto na sociedade, aliás, ontem falávamos disso os dois, se a gente acredita que vai melhorar alguma coisa dentro, isso tem um sentido e, portanto, aquilo que para muitos é uma sobrecarga, para mim faz sentido e não tem que ser um mau hábito em termos de trabalho. Não há modelos iguais para que é diferente de quem trabalha muito e se sente desgostoso com o trabalho e tem que o fazer, por exemplo, por necessidades económicas e tem que estar numa sobrecarga, mas que não tem um outro sentido a não ser preciso de pôr rendimento em casa. Mas há muitas coisas que se podem fazer. Uma delas que me parece fundamental e que vai muito contra, é muito contra-intuitivo e contra a cultura dominante, é
ensinar as pessoas acerca da função das emoções e explicar que ter boa saúde mental não é estar feliz o tempo inteiro, não é estar cool para os mais novos ou estar bem. A vida tem um lado de sofrimento e tem emoções que na sua experiência são dolorosas, mas que são necessárias. Nós precisamos de ensinar as crianças e os adolescentes a regularem melhor as emoções. Já lá vamos mais em específico. Mas há de facto muita coisa que se pode fazer. Muito bem. Marta Bilhões, nunca como agora se falou tanto, e provavelmente teremos que falar mais, mas nunca como agora se falou tanto nas questões associadas à saúde mental. No seu dia-a-dia, da sua experiência profissional, nota que há mais facilidade das pessoas, do cidadão comum, falar sobre algo que muitas vezes não é visível fisicamente aos olhos, que está muito por dentro de cada um, mas há mais facilidade hoje em dia em falar disso, ou continua a ser difícil falar sobre algo que não se vê? Se calhar que a pessoa que está ao lado não consegue ver. Eu acho que, felizmente, nos últimos anos nós temos deparado com maior facilidade em assumir, às vezes, que realmente... Também temos aqui que dividir, quanto a mim, o tipo de pessoas também. Por exemplo, aquelas pessoas que eu, da minha experiência profissional, que sou assistente social na Câmara Municipal da Povoação, portanto, aquelas pessoas com quem eu lido e que tenho uma boa relação, claro que mais facilmente me procuram e me dizem: eu não me sinto bem, eu não estou bem, e procuram ajuda. Temos ainda, e também denoto isto, mais até em meios mais pequeninos, em que as pessoas se conhecem muito bem, em que continua a haver este estigma. E continua, por exemplo, ainda no outro dia estava... Mas é mais difícil ou mais fácil o facto de ser um sítio pequeno e conhecer-se as pessoas pelo nome? Era isto que lhe dizia. Portanto, há aqui duas situações. Por um lado, nós temos aquelas situações que acompanhamos e que as pessoas têm muito mais facilidade e que nos chegam a pedir ajuda, mas que depois nós sabemos, por exemplo, na região nós temos dificuldade em conseguir ter acesso a uma consulta de psiquiatria no Serviço Regional de Saúde, mas... Por outro lado, também temos ainda denoto, como por exemplo, há uma semana, denotei uma família que não podia dizer a ninguém que a menina estava a ser acompanhada por um psiquiatra e que inclusivamente estava a tomar medicação. Não, já agora não podia dizer porquê? Por vergonha? Por vergonha, exatamente, é por isso é que lhe digo. Portanto, temos aqui as duas situações, que se por um lado um meio mais pequeno é protetor, não é? Porque as pessoas se conhecem, por outro lado, infelizmente, ainda em relação à saúde mental, ainda notamos a existência deste estigma que está marcado em algumas famílias, que o que ela estava a dizer à família é que estava a tomar medicação para outro tipo de doenças, como as borbulhas, que, portanto, não é... realmente é denotador ainda do estigma que prevalece nestes meios. Sobre essa temática. Tiago Pereira, costuma-se dizer que conhecimento é poder. Para si, quão importante é aumentar os níveis de literacia sobre saúde mental perante a dimensão do problema que o problema assume nos Açores, no país e no mundo? Bom, é absolutamente fundamental. Sobre isso não tenho a menor dúvida. Não acompanho tanto a ideia de que conhecimento é poder por si, porque há uma dimensão que, de certa forma, tem que ser subsequente ao conhecimento, que é uma dimensão de acesso à resposta. Ou seja, a literacia é absolutamente essencial, porque, desde logo, é mais do que informação, é eu ter a capacidade de me ler, de olhar para mim ou de olhar para quem está perto de mim e conseguir, de certa forma, perceber, compreender, intuir o que é que está a passar com aquela pessoa e me mobilizar para, sabendo os recursos que tenho para atuar numa determinada situação, poder fazer qualquer coisa. E aqui, muitas vezes, a porta está fechada, porque nós sabemos que o acesso, a Marta acabou de descrever, que o acesso, muitas vezes, a serviços é um acesso muito difícil e devo dizer, cruzando com aquilo que a Marta também dizia, que isso também é gerador de estigma. Uma parte significativa do estigma que existe na sociedade é um estigma que resulta do não acesso, ou seja, resulta do desconhecimento, do nunca ter podido, do nunca ter experimentado
vulnerabilidade, e uma outra ainda resulta de, por via desse não acesso a serviços de qualidade, se procurarem soluções alternativas, que muitas vezes são associadas àquilo que deveriam ser as respostas, mas que, enfim, se constituem muitas vezes mais práticas, às vezes até com risco para as pessoas que procuram esse tipo de serviços alternativos, e isso é perigoso do ponto de vista das pessoas e, de certa forma, enfim, cria quase uma nuvem sobre aquilo que deveria ser um acesso a um serviço na área da psicologia, da psiquiatria, nesta dimensão mais diferenciada, de qualidade, próximo ao problema, contingente ao problema e, portanto, que possa produzir um determinado resultado. E, portanto, uma grande parte do estigma também vem daí e enfim, potenciado naquilo que depois são as nossas relações sociais, porque o estigma não existe apenas sobre as questões da saúde mental. Eu posso lhe dar um exemplo. Nenhum de nós, nesta mesa, provavelmente teria problema, se caísse numa situação de desemprego, de recorrer aos serviços de emprego e requerer o seu subsídio de desemprego, enquanto um direito que nos assiste. Provavelmente, se calhar, refletiríamos de outra forma, pensemos os 4 juntos nisto e pense quem está a ver-nos, se faríamos exatamente a mesma coisa se tivéssemos que recorrer ao rendimento social de inserção, que também é um direito que nós temos, por via do estigma que existe. E isso impossibilita o acesso mais facilitado a este tipo de apoios que existem e que estão constituídos para apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade e, portanto, perigam ainda mais as pessoas nas suas situações. E isto é uma consequência direta das situações de estigma. Daniel Rijo, eu comecei por perguntar ao Tiago Pereira como é que estava a saúde mental dele, mas o que lhe queria perguntar é, há uma atenção que penso que também tem que existir para os próprios profissionais de saúde que lidam diretamente com as questões de saúde mental. Há a devida preparação para isso? Tem que lidar com a sua e com a dos outros, não é? Deveria haver. Na área da psicologia, eu não sei se os colegas mais da área dos serviços médicos, dos psiquiatras e pedopsiquiatras, sinceramente não sei se tem alguma formação a esse nível ou alguma intervenção ou algum apoio. Na psicologia há uma certa tradição, nas diferentes escolas de psicoterapia, de haver até os próprios terapeutas se submeterem a algum tipo de psicoterapia mais didática ou mais pedagógica. Eu diria que nos últimos anos, falo pela minha experiência, há uma maior procura de supervisão. Os colegas mais novos, e às vezes não tão mais novos, pessoas já com muitos anos de experiência, procuram alguma supervisão com alguém mais velho ou mais experiente ou quem reconhecem mais competência. E nos programas que têm havido, até nas associações que reconhecem as pessoas e certificam as pessoas como psicoterapeuta ou supervisor, cada vez mais, nos últimos anos isso é muito claro, há um conjunto de horas de supervisão que tem que ser horas de crescimento pessoal, de cuidar da saúde mental e do bem-estar de quem cuida. Porque vai depender muito do contexto onde atuamos. Mas os profissionais da saúde mental, como em muitas outras áreas da saúde, dos serviços de saúde, têm um tipo de stress que às vezes pode ser muito intenso e muito desgastante. Sobretudo com quem trabalha com doentes mais difíceis ou com patologias mais específicas, que são muito desafiantes de um ponto. Há muito desgaste emocional, a pessoa está sempre num esforço grande de regulação perante o doente e, portanto, tem havido um cuidado maior com o bem-estar mental e emocional e a saúde mental e a proteção dos cuidadores. Esta questão esteve, aliás, muito presente durante a pandemia, não é? A população em geral percebia o esforço que os profissionais de saúde fizeram durante aquele período. Mas, se me permite, Ruben, é que na pandemia todos percebíamos que era um sobre-esforço, não é? Era uma coisa excessiva e depois estava ali também em jogo a proteção da vida e das pessoas mais vulneráveis e, de facto, e ficámos todos muitas vezes emocionados e reconhecidos. É uma pena que agora parece que já se esqueceu um pouco isso. O quão benéfico é ter um bom sistema de saúde e ter profissionais dedicados e humanos e que são capazes, em vários casos, pôr a sua vida em risco, deixar a sua família um bocadinho a segundo plano para acudir a quem precisava. Mas na questão em particular da saúde mental não é tanto assim? Não é tanto assim. Passada a pandemia, temo que em relação aos profissionais de saúde também, quem trabalhou na saúde, ou tem algum amigo ou familiar que trabalha na saúde, mesmo fora da saúde mental, nós sabemos que há especialidades até médicas e há serviços, pela natureza das doenças que atendem, quem está com doentes em cuidados continuados ou em cuidados paliativos, são serviços altamente desgastantes do ponto de vista emocional. O lidar com doenças crónicas graves, o lidar com a morte, o acompanhar doentes numa fase terminal da vida, eu acho que é algo que nós não reconhecemos o valor
desse esforço e dos profissionais que trabalham nesses contextos. E é natural que aí haja desgaste e que precisem de ser mais apoiados e mais protegidos também, no sentido de não darem... Nós precisamos que estas pessoas estejam em condições de prestar um serviço de qualidade. Marta Bulhões, os Açores têm das mais altas taxas de absentismo escolar, abandono precoce do ensino, uma elevada taxa de pobreza. Qual é o peso dos determinantes sociais na saúde mental? Nós sabemos que a pobreza é um fator de risco, tem um peso muito forte, não é? E assim como afeta várias áreas, afeta inevitavelmente também a saúde mental. Portanto, os Açores em 2018, nós aqui na região temos sido inovadores em várias coisas. Em 2018 fizemos uma estratégia regional de combate à pobreza, em que precisamente porque se pensa a primeira prioridade desta estratégia era precisamente acompanhar o desenvolvimento desde o início integral da criança e do jovem. Para quê? Precisamente para o acompanhar desde a gravidez da mãe, também depois na escola e conseguir detectar precocemente para poder atuar num sentido preventivo. Nós, numa escala muito mais pequena, como é óbvio, no município da Povoação estamos agora a definir um projeto que será dedicado, denomina-se de exceção excepcional. E porquê exceção? Porque é precisamente para aqueles jovens que estão no Profis, que já têm uma história de vida, uma mochila com muitas histórias de vida, algumas muito marcantes, e que se sentem, dito por eles, porque fizemos um focus group precisamente com eles, se sentem já desacreditados até pela própria, não só pela família, pelos professores, pela comunidade, e portanto nós pretendemos precisamente nesta lógica de prevenir. Nós sabemos, e eu enquanto assistente social de uma Câmara sei que há câmaras mais dinâmicas do que outras, mas também sei que os próprios técnicos, os próprios assistentes sociais também têm que ter esta proatividade de ir tentando encontrar soluções e respostas para as problemáticas que são observadas no território, não é? E, portanto, aqui o que nós vamos pretender é trabalhar precisamente com estes jovens, para prevenir que mais tarde venham a desenvolver perturbações de saúde mental. Esse é um projeto piloto que irá ser replicado noutras câmaras? Há contactos? Ruben, é um projeto piloto, precisamente, esse é o nome, precisamente porque todos os projetos que temos desenvolvido na Câmara da Povoação e que são assim mais, eu diria, mais diferentes, nós chamamos sempre projeto piloto por isto, porque nós temos que ter esta humildade de perceber se dá resultados, se realmente cumpre o nosso objetivo, vamos então avançar e vamos divulgá-lo. Depois a replicação noutros municípios será depois dos próprios municípios, mas se não der os resultados temos que ter esta humildade de voltar atrás e perceber, não é por aqui. Nós temos esta vantagem de trabalhar na Povoação, nós somos um município onde efetivamente trabalhamos em rede. Temos uma boa relação entre os colegas do centro de saúde, do terceiro setor, portanto, tudo isto é importante também para que na intervenção social se tenha ganhos e realmente tenha resultados. E apostam em concreto neste público-alvo dos jovens por algum sentido? Por serem os adultos da manhã? Porque também está documentado e os vários estudos o demonstram, os vários especialistas também o defendem, que o fator que poderá acionar o elevador social é precisamente a educação. Certo? E, portanto, nós temos que apostar na educação. Nós temos que apostar também naqueles jovens, que é completamente diferente. Outro dos determinantes também é a habitação. Se eu tenho uma dinâmica familiar em que eu chego a casa e ninguém me pergunta como é que correu a escola, ninguém quer saber as minhas notas, se eu estudei, se não estudei, se eu não tenho sequer um sítio para poder fazer os meus trabalhos de casa e para poder estudar, então, julgo eu, e a Câmara tem também partilhado desta opinião, temos que ser nós, a própria comunidade, tem que se sobrepor e arranjar aqui mecanismos para poder ultrapassar estas dificuldades. Por exemplo, com pontos de estudo.
Aqui é importante também aos jovens, e um dos fatores protetores também, penso eu, é este apoio que o município tem dado, por exemplo, às bandas, às filarmónicas, aos grupos folclóricos, aos clubes de futebol. Porquê? Porque isto também aumenta o sentimento de pertença que os jovens têm em relação à sua comunidade. E também bem-estar físico. E bem-estar físico, não é? E a adoção de estilos de vida, por exemplo, no outro dia era o Dia do Coração. E o que é que nós fizemos? Não vamos dizer a estes jovens para não fumar, porque isso já não passa essa mensagem. Em colaboração com o Centro de Saúde, e nós trabalhamos muito no município em colaboração, portanto, este que lhe falei há pouco, é em colaboração, o EGS é com a escola e com a Universidade dos Açores. Este aqui foi uma colaboração com o Centro de Saúde, até foi o REP, foi mesmo lançado pelo Centro de Saúde, porque trabalhamos muito em conjunto. E vamos fazer o quê? Então vamos fazer uma caminhada e vamos fazer depois estações onde vamos sensibilizar para a necessidade dos estilos de vida saudáveis, vamos sensibilizar para a necessidade do autocuidado do próprio jovem, desta necessidade também de ter, como falava o Dr. Tiago, de ter estes momentos de reflexão, se quisermos ali um bocadinho de relaxamento, exercícios de relaxamento, e que os jovens no fim, que até no início não estavam nada predispostos e quase que foi preciso contactar com o diretor da escola profissional, com o diretor da escola básica integrada, e no fim todos gostaram e todos nos disseram que valeu a pena. Eu pelo menos tenho a esperança que a ideia tenha passado de outra forma. Tiago Pereira, pegando aqui um bocadinho também no que estava a dizer a Marta Bulhões, e também já disse no início do programa, todos nós, ao longo da vida, somos vulneráveis a poder ter patologias do foro mental, não é? Colocar em falta de saúde mental. O que lhe pergunto é, entre todas as faixas etárias, tem que haver necessariamente uma preocupação maior com as crianças e com os jovens? Bom, eu respondo mesmo diretamente à sua questão, mas depois tem que me permitir ir a um outro ponto. Tem que existir por pelo menos duas razões que eu acho que são importantes. A primeira é que essa é a faixa etária onde maioritariamente se definem todos os problemas que nós temos ao longo da vida. Ou seja, de facto, essa faixa etária é responsável por uma percentagem muito significativa daquilo que são os problemas esperados ao longo da vida, particularmente naquilo que é a perturbação mental, vamos lhe chamar assim só para simplificar, mais severa. Não estamos a falar de perturbação mental mais simples, ansiedade, depressão, que em determinados graus pode estar completamente independente desse primeiro princípio. Mas isso, sim, também existe, ou seja, também pode existir de determinados níveis de depressão, já é difícil, mas de ansiedade percebo o que refere. Mas, portanto, essa é uma janela de oportunidade para a intervenção e por isso é importante. Mas também é importante por um outro motivo. Porque, na verdade, essa faixa etária condiciona aquilo que são elementos daquilo que é a nossa dinâmica social, que vão ser muito importantes para serem fatores protetores ou fatores de risco relativamente à adversidade que nós vamos ter no futuro. Porque, na verdade, se nós tivermos, de facto, como a Marta dizia, e muito bem do meu ponto de vista, se nós tivermos um percurso educativo irregular, com abandono, com insucesso, isso vai nos expor, provavelmente, a trabalhos menos qualificados, a maior precariedade, e a precariedade é um grande preditor daquilo que são os problemas, nomeadamente da ansiedade, da depressão e do stress. E chegando aqui, eu devo dizer mesmo esta nota, que é, e acho que é importante em termos de mensagem, não há nenhum bom programa de promoção de saúde mental, não pode existir um bom programa de promoção da saúde mental que não tenha também como objetivo diminuir as situações de pobreza e exclusão. E não há nenhum bom programa de combate à pobreza e à exclusão que não tenha também como objetivo promover a saúde mental, porque estas duas coisas andam de mão dada. E andam de mão dada, devo mesmo dizer isto, não porque quem vive em situação de pobreza tenha automaticamente um problema ou uma doença ou qualquer outra componente. Não, isso não acontece dessa forma. O Daniel disse bem, todas e todos estamos expostos a poder vir a desenvolver enfim, um problema ou mesmo uma doença mental ao longo da nossa vida, independentemente das nossas condições. Mas é verdade, e está cientificamente estudado, que há um ciclo que se reforça entre, essencialmente, três problemas: a precariedade, o desemprego e a pobreza e exclusão, e três problemas muito típicos de saúde mental, a saúde psicológica, que são o stress, a ansiedade e a depressão. E, portanto, quem vive em stress crónico tem um problema de ansiedade, tem um problema de depressão,
têm maior probabilidade de vivenciar situações de precariedade, desemprego e pobreza e vice-versa. Quem vive este tipo de situações tem mais probabilidade de ter estes problemas e entramos num ciclo que, como dizia há pouco, se quisermos de facto sair dele, temos que investir nestas duas dimensões e não será por acaso, e eu acho que é também importante refletirmos sobre isso, que Portugal é um dos países, enfim, da OCDE ou da União Europeia, se quisermos fazer essa comparação com a União Europeia, com maior prevalência de problemas de saúde mental, mas é também um país que tem ainda índices elevados de pobreza, de exclusão e particularmente de desigualdade, que ainda não falamos muito aqui de desigualdade, mas ainda é um conceito diferente e que eu acho que era importante também aqui reforçarmos. E estas duas coisas andam muito necessariamente de mão dada. E depois já queria concentrar um bocadinho mais de atenção na questão do mundo laboral, porque é uma área de sua especialização. Mas primeiro perguntava ao Daniel Rijo, até para clarificar as pessoas em casa, nós podemos falar aqui de fatores de risco e fatores protetores. Sim. Podemos desmistificar o que são esses conceitos? Sim. Aquilo que o Tiago agora falou, quando falou neste quase triunvirato, não é? Da precariedade, do desemprego e da pobreza. Eu não quero complexificar demais a nossa conversa, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, que é evidente que quando nós vamos para pessoas que vivem e se desenvolvem, o Tiago explicou muito bem a questão de porque a atenção focada nas crianças e nos adolescentes, porque a grande maioria das perturbações mentais começa aí, ou a aquisição de vulnerabilidades para desenvolver essas perturbações começa aí. O Tiago também explicou muito bem que não é toda a gente que nasce pobre e no meio desfavorecido vem a desenvolver uma perturbação mental. Uma coisa que esteve na moda aqui há alguns anos na investigação era perceber porque é que alguns são resilientes. Isto é a linguagem de conversa simples, dir-se-ia, tinha tudo para correr mal e correu muito bem. Eu não sei se correu muito bem, mas se calhar mais à frente, quando falamos do trabalho, porque hoje em dia uma coisa que também está muito confundida nos valores que dominam na nossa cultura atual no Ocidente é a ideia de que o sucesso significa boa qualidade de vida e boa saúde mental. E eu arriscaria a dizer que não. Então, eu estou de acordo que a maior parte das pessoas que vêm destes meios muito desfavorecidos carregam consigo muitos fatores de vulnerabilidade, não só pelas questões que são mensuráveis em estudos mais da área social ou estudos mais do enfoque sociológico. E estou perfeitamente de acordo com o que foi dito. Se queremos promover a saúde mental, não podemos ignorar a questão da pobreza, desemprego, o nível de rendimento das pessoas, tudo certo. Mas também há muita gente a sofrer em famílias que não vêm destes meios ditos desfavorecidos. E se me perguntar classes assim... Ricas. De classes ricas. Eu diria classe média, assim, há em todo o lado, não é em todo o espectro, se quiserem, do extrato socioeconómico, se quisermos falar nestes termos. Mas eu diria que o maior risco para a perturbação mental está nos extremos. De um ponto de vista matemático, quando dizemos anormal, matematicamente, estamos a referir-nos a alguém ou a algum dado que foge à norma, que se afasta da norma. Pode-se afastar para baixo ou para cima. Um matemático diz que este valor é um valor anormal, porque está muito distante da norma. Quando falamos em termos de condição de vida, se quiserem, classe social, nível socioeconómico, desempenho académico, nós só usamos o termo anormal para os que se afastam para baixo. Para os que se afastam para cima, usamos o termo excepcional. Excepcional também muitas vezes quer dizer perturbação mental, para rimar. E, portanto, é preciso também chamar a atenção alguns dos fatores protetores que às vezes não se percebe muito bem como. Em famílias que aparentemente não tinham como proteger, estão lá. Porque há um pai muito afiliativo ou uma tia muito afiliativa, alguém que protege o miúdo. E mesmo que o miúdo seja vítima de uma série de acontecimentos adversos, que haja um membro na família que é alcoólico, que seja exposto à violência conjugal, que esteja num meio que não promove comportamentos saudáveis, depois há ali um fator, às vezes alguém que seja capaz de dar calor e afeto, parece que tem um efeito de proteção contra toda a adversidade. Muitos dos estudos que nós temos sobre os precursores da saúde, ou melhor, sobre os predisponentes para a doença mental, olharam muito para a presença de acontecimentos adversos da infância e de experiências negativas. Eu acho que nós temos que começar agora a olhar para outra coisa, para os fatores protetores. A vulnerabilidade para a doença mental vem para falar numa linguagem muito clara e correndo o risco de não ser muito rigoroso, fui muito maltratado e ninguém me protegeu. Se eu fui muito maltratado, mas houve quem me protegesse, parece que isto é menos grave e vulnerabiliza menos. E, portanto, o problema fui muito maltratado por muita gente, numa série de vezes ao longo do tempo, e ninguém me protegeu.
E eu adoraria um dia, confesso que esse é um dos meus sonhos em termos de investigação, se eu pudesse, era fazer um estudo à séria sobre os maus tratos dos alunos de sucesso, dos jovens ricos, das famílias ditas de bem, que é uma expressão que eu adoro, porque, regra geral, são famílias muito perturbadas, peço desculpa, mas, de facto, nós não estamos a olhar para o sofrimento e os maus tratos dos muito bons alunos, precisamente porque se tem sucesso na escola, se tem sucesso no emprego, se é rico, se é famoso, se é destacado, não é suposto ter sofrimento ou ter um problema de sofrimento. E muitas vezes a motivação que está por trás de alcançar esses níveis de sucesso muito excepcionais é precisamente a tentativa de anular sentimentos de vergonha, de inferioridade e de diferença. Daniel, posso só fazer só um comentário? Porque o Daniel tocava... Peço desculpa, Tiago. Não, peço desculpa. Porque o Daniel tocava aqui um fator protetor da família e eu acho que há aqui uma outra nota que pode ser dada também como um fator protetor e que até é importante, se calhar, para pensarmos a forma como nos organizamos. O que também está muito estudado, por exemplo, nós em Portugal, as crianças que vivem em contextos socioeconómicos mais vulneráveis face a menos vulneráveis, perdem até aos 12 anos de escolaridade, normalmente 2 anos de escolaridade, em média. Obviamente não são todas, pronto, as médias são o que são e, portanto, são os grandes números. Um dos fatores que está estudado, que tem um impacto muito grande em diminuir este fosso, é a qualidade da professora ou do professor que apanham, primeiro no jardim de infância, a educadora neste caso, e depois ao longo do percurso escolar. E isto é uma informação muito importante para aquilo que é a política pública, ou seja, nós temos aqui uma oportunidade de garantir que, havendo melhores condições deste profissional, isto tem um impacto real na vida destas crianças e destes jovens. E se nós recuarmos mais atrás, em particular a educação dos 0 aos 3, é muito importante que aquilo que é hoje o movimento que está a acontecer, felizmente, no nosso país, de garantir que há mais vagas, há mais oportunidade para que as crianças dos 0 aos 3 anos estejam em contexto educativo, não seja apenas um contexto educativo promotor de uma refeição e de segurança, que já é importante, eu não estou a dizer que isso é pouco importante, mas deve ser mais do que isso, deve ter qualidade, e deve ter qualidade exatamente para procurar desfazer este fosso que já existe e que vem desde o dia zero. Nós hoje temos, enfim, estudos a partir daquilo que são as imagens, enfim, neurológicas, mas particularmente aquilo que é a nossa dimensão do córtex pré-frontal, que é, enfim, são estruturas muito importantes para aquilo que é a nossa tomada de decisão. No dia zero de vida... E de regulação emocional, de comportamento, de planeamento, muito voltado para aquilo que socialmente nós utilizamos. No dia zero, quando nascem, os bebés que estão expostos a fatores de stress associados à pobreza e à exclusão versus bebés em que isto não acontece, já têm muitas vezes desvantagens do ponto de vista do desenvolvimento no dia zero, ou seja, portanto isso começa durante os 9 meses de gravidez. E num país que tem, enfim, as dificuldades de natalidade que nós temos, provavelmente devíamos ter uma política pública que investisse muito mais neste período da gravidez, tentando proteger estes bebés e garantindo que eles tenham condições para, de certa forma, florescer ao longo deste percurso. E isto são tudo elementos de fatores protetores que eu creio que deveriam informar aquilo que é também uma dimensão de política pública sobre estas matérias. Doutor Tiago, eu não sei se me permite só claro. Dar aqui uma chega em relação a esses 9 meses. Efetivamente, os beneficiários da RSI que falava há pouco e do estigma que eles sofrem, uma beneficiária da RSI, da experiência que tenho, é acompanhada no Serviço Regional de Saúde. Portanto, nós, quem tem possibilidades, vai todos os meses ao seu obstetra, não é? Todos os meses procura. Aqui não, tem 3, 4 vezes que vê o obstetra. E tive uma situação há relativamente pouco tempo que fiquei chocada, onde disseram a esta senhora, a esta mãe, vê-se mesmo que és beneficiária do RSI. E por acaso essa até nem era. Mas mesmo que o fosse, é um direito que lhe assiste. Claro. Portanto, é isto que nós tínhamos, eu acho que há um longo caminho ainda a percorrer. E, portanto, só se me permite só complementar. Em relação a este acompanhamento desde o dia zero, estava previsto nesta estratégia regional, e penso que ela está ainda em vigor, está a ser revisitada, mas, por exemplo, nós vemos também na estratégia nacional, também já vem dar valor. Nós sabemos que o combate à pobreza tem que ser intersetorial, portanto, não pode ser acantonado no Ministério do Trabalho, da Solidariedade Social e da Segurança Social, tem que ser partilhado, tem que ser intersetorial, tem que entrar a saúde, tem que entrar o emprego, tem que entrar a economia,
economia, tem que entrar a cultura até. Portanto, uma das ações que prevíamos era precisamente neste acompanhamento desde a nascença, era também que frequentassem a biblioteca, que frequentassem aqueles contos de que às vezes só as famílias de bem vão ao fim de semana com os filhos a ouvir esses contos, porque tudo isso faz parte de uma igualdade de oportunidades mais tarde. Portanto, era só para complementar aqui, que reforce e que subscreva as palavras que acabou de dizer. Muito bem. Tiago Pereira, por mais dolorosas que sejam as emoções que passamos ao longo da vida, bloquear ou bloqueá-las nunca é o melhor caminho a seguir, pois não? Não, com certeza que nem bloqueá-las... Mas temos pouca educação ainda para falar das emoções que sentimos. Sim, temos, eu dizia, nem bloqueá-las, nem de certa forma privilegiar excessivamente uma ou mais do que uma sobre todas as outras. O meio termo é sempre a melhor solução. Sim, a ideia é que as emoções servem exatamente para nós podermos exprimir-nos emocionalmente face àquilo que estamos a vivenciar e a sentir. E, portanto, desse ponto de vista, nem sequer existem emoções boas ou más. Nós tendemos a classificar as emoções boas ou más, elas têm um determinado propósito num determinado momento, mas o Daniel, no início deste programa, trazia aqui um ponto que é um ponto que eu acho que nós devemos ressalvar. Nós estamos a viver uma sociedade que é, enfim, muito rápida, muito imediata, em que as gratificações são procuradas de uma forma também ela muito rápida, e isto não é só nas crianças e nos jovens, mesmo do ponto de vista das pessoas adultas, nós procuramos-lo fazer muitas vezes, e isso conduz-nos muitas vezes a comportamentos aditivos, e às vezes há adições sem substância, as questões do comportamento, por exemplo, o jogo instantâneo, que é algo muito... as típicas raspadinhas, que é algo absolutamente central também nas questões da saúde mental neste momento, tem muito que ver com esta procura nossa de uma gratificação imediata. E isto está muito associado a uma espécie de... Vou usar esta palavra, é forte, mas acho que é importante usá-la. Uma espécie de ditadura da felicidade, de que nós temos que estar todos bem, sempre bem, nos locais de trabalho temos de estar felizes, e isso, além de não ser, de certa forma, positivo para aquilo que é a expressão e o reconhecimento das emoções, pode ser duplamente penalizador para pessoas que estão a vivenciar momentos em que, de facto, não podem estar felizes e não devem estar felizes. Aliás, o estranho seria estarem felizes, se me permitem até dizer isto desta forma. E, portanto, as emoções existem exatamente para nós expressarmos isso. E essa perspectiva de nós sermos o mais aceitantes possível, ou seja, estarmos disponíveis para as emoções dos outros, sermos empáticos com essa dimensão e estarmos, enfim, abertos a poder estar, trabalhar, estudar com pessoas que não estão sempre felizes, é aquilo que mais pode proteger uma sociedade em que nós nos sentimos pertença em qualquer uma das situações. E, portanto, reforço mesmo este ponto de que muitas vezes isso até é duplamente culpabilizante por pessoas que vivem objetivamente em sobrecarga, muitas vezes com muitos problemas e que às vezes até dizemos, mas tu não cuidas de ti. E esta mensagem pode ser uma mensagem positiva, que nós estamos a tentar transmitir como positiva, não é? Cuida de ti, faz coisas que gostas, sai. Para algumas pessoas que vivem em sobrecarga, isto é mesmo muito difícil e isto é quase a pessoa a culpabilizar-se, como se eu é que não fosse capaz de estar a cuidar de mim, quando na verdade é a exposição a uma situação adversa ou de grande sobrecarga que está a provocar essa situação. Para vários portugueses, o emprego é um fator de sofrimento. Nós temos um mercado laboral cada vez mais tóxico. Como é que os trabalhadores se podem autoproteger? Bom, eu não sei se ele é cada vez mais tóxico. Eu devo dizer que nós temos hoje, e isso é uma coisa boa, temos muito mais reconhecimento do que é um mercado de trabalho tóxico, não é? Porque, enfim, não sei se agora o mercado... o que é? Para que as pessoas possam fazer distinção. Bom, um mercado de trabalho tóxico é certamente um mercado de trabalho onde não há o respeito básico daquilo que é a dignidade, enfim, humana e daquilo que é a dignidade daquilo que é a relação de trabalho, e normalmente é um contexto marcado por dimensões de trabalho mais autoritárias, com assédio muitas vezes presente, e às vezes as pessoas associam o assédio apenas às dimensões do assédio sexual, que é naturalmente um problema gravíssimo, como todas as pessoas sabem, mas há dimensões de assédio moral também, de eu pedir a uma trabalhadora ou a um trabalhador que trabalhe excessivamente, ou de eu pressionar para fazer coisas de ameaçar, ou seja, de fazer valer uma espécie de desequilíbrio que existe e a pessoa se sentir dessa forma. Isso é aquilo que configura, ou pode
configurar um contexto tóxico. Aliás, acrescento também um ponto, e desonestidade, ou seja, muitas vezes contextos onde se sente desconfiança, em que a pessoa não sente segurança psicológica para estar aberto, para criticar uma coisa com que não concorda, tudo isso é tóxico do ponto de vista daquilo que é a participação de um trabalhador. Mas eu não queria mesmo fugir à questão, por isso eu dizia, não sei se está mais tóxico porque há mais reconhecimento do que existia no passado, sei que ele ainda é muito, e de facto existe uma grande relação de algum tipo de problemas de saúde mental, daqueles que nós estamos aqui a falar, que são também expressos, ou são aprofundados, ou alguns até serão exatamente criados a partir do contexto de trabalho e que vai muito além das questões do burnout. Ou seja, as pessoas lembram-se imediatamente do burnout, da exaustão, mas vai muito além disso. Há muitas pessoas que vivem e trabalham deprimidas e que o trabalho não ajuda nada a que as pessoas melhorem, pelo contrário, ainda as prejudica. Há muitas pessoas que têm isso mais... afeta desde logo a produtividade, não é? Sim, há muitas pessoas que têm mais do que um trabalho e isso afeta a qualidade de vida, o bem-estar e afeta a produtividade de trabalho, portanto, diminuindo todas as dimensões da vida, e há muitas pessoas que trabalham em situações absolutamente precárias e sem condições e que, por mais que sintam motivação para a dimensão de trabalho, não conseguem sentir-se realizadas depois e sentir este propósito que é importante nas dimensões de trabalho, mas que não é exclusivo das dimensões de trabalho. Eu também queria dar essa nota, ou seja, há pessoas que podem ter um trabalho em que cumprem escrupulosamente o que têm que fazer e entregam aquilo que têm que fazer sem sentir um grande propósito e depois o encontram noutros focos da sua vida, e isto também é importante, ou seja, é nós não virmos aqui conversar que alguém que trabalha numa fábrica das 9 às 5 e que, enfim, se pudesse fazer outra coisa até faria outra coisa, não pode, felizmente pode ir buscar propósito ao outro lado e deve procurá-lo, e isso é muito, muito relevante, e há pessoas naturalmente que se adaptam a esse tipo de situações. Daniel Rios, de facto, nem todas as pessoas conseguem fazer aquilo que exatamente gostariam de fazer, porque a vida nem sempre permite. De qualquer maneira, o local de trabalho é um sítio onde passamos muitas horas do dia. Que estratégias é que cada um individualmente pode ter para que o sítio onde trabalha tenha um melhor ambiente, uma melhor dinâmica de interligação entre os pares? Eu acho que uma coisa, estou a dizer isto por experiência própria e muito contente que trabalho creio que há 28 anos na mesma instituição. Não é perfeita, porque não há instituições perfeitas, são tudo a partir de um certo nível de complexidade e de organização, e há sempre guerras de poder e de interesses, faz parte da condição humana, mas há uma coisa que eu digo sempre, mesmo antes destas coisas agora todas da saúde mental e do tema que o Tiago tão bem explicou, que é o fato de me sentir apoiado e sentir que... porque já aconteceu estar em situações difíceis e sentir que as pessoas me protegiam, que a instituição me protegia, que me queria, que me protegia, acho que é o melhor termo, sentir-me querido e protegido em situações de adversidade ou de risco, e sentir-me valorizado ao longo do tempo e de facto haver esta, não sei como é que lhe chamarei, de cooperação, companheirismo, camaradagem, apoio social, se calhar damos muitos nomes a esta coisa, mas a pessoa sentir-se parte da equipa. Há um sentimento, há um contrato psicológico e emocional que vale mais do que o dinheiro que recebemos ao fim do mês. E que mesmo numa situação às vezes adversa, onde nos sentimos mal pagos por aquilo que oferecemos em troca, depois esta afiliação mais psicológica e emocional faz com que a gente se entregue, com que se sinta parte da organização e trabalhe para um bem comum e para um bem daquela organização e do que estamos a fazer. Agora, eu acho que a questão da proteção social, da equipa, da relação das chefias, fala-se muito no estilo de liderança, também se diz muitas vezes, ou dá-se a entender muitas vezes, porque nós temos, sobretudo no privado, temos líderes com pouca escolaridade e, portanto, a maior parte dos nossos gestores tem muito baixa escolaridade e isso pode ser um fator que tem que mudar forçosamente com o tempo e que pode depois dar estilos de liderança que não são os melhores para os trabalhadores e para o desenvolvimento das empresas, etc. Mas eu queria dizer uma coisa, discordando um pouco, não é discordando, mas indo um bocadinho... Mas pode discordar. Posso discordar, pode, eu sei. Até fica mais interessante. Há uma coisa que eu acho que não se fala muito porque é contracorrente e eu sinto que é um dos maiores fatores de stress para as vidas de todos nós, sobretudo quem trabalha muito com recursos informáticos e com o computador, que é a velocidade a que passaram a acontecer as coisas. O mail é uma escravatura. O mail, os Zooms, os WhatsApp... Afinal, não sei se discordamos. Sim, mas quer dizer,
são coisas vantajosas, mas como estamos a usá-las sem limite, não é? Depois torna-se uma escravatura, porque nós estamos, por exemplo, eu posso contar o meu exemplo pessoal, que é o que eu uso sempre. Eu estou a dar uma aula, eu não posso estar a ver o mail, uma aula é uma coisa que absorve 100% a pessoa e usas todos os teus recursos para tentar que a aula seja o mais interessante. E está tudo bem, acaba a aula, há uma pausa, pode-se tomar um café. Quando nos sentamos à secretária, caíram 30 mails naquela hora e meia. O mundo continua a acontecer. E a organização sabe que eu tenho aulas para dar, mas já não está a ser contabilizado, porque há muita coisa de controlo, de gestão, que é tudo feito informatizado, certo, ajudamos a salvar o planeta, não gastamos papéis, mas há um fenómeno não previsto e que as pessoas não estão a ter em conta, que é a velocidade. Neste momento, coisas que demoravam às vezes uma semana a acontecer, porque era preciso mandar uma circular, contatar as pessoas, arranjar uma sala, um horário, agora é de agora para daqui a meia hora. E isto fez com que muita coisa de trabalho, que eu não sei se depois isso dá um aumento de produtividade ou só dá um aumento de reuniões e contactos desnecessários. Muita coisa é tão veloz, são vários processos em paralelo e isto dá uma sobrecarga, porque não anda ninguém a contabilizar se depois quem está, vamos dizer, no final da linha ou cá em baixo, tem que fazer aquilo tudo. Sobrecarga e desgaste mental. E desgaste emocional e mental. E só quer dizer mais uma coisa que eu acho que tem a ver com uma coisa nossa, portuguesa, sul da Europa, cultural, porque vejo que com colegas de outros países isso não acontece, sobretudo centro e norte da Europa, é o limite para sair do trabalho. Nós somos muito rigorosos com as horas de entrada, mas é muito bem visto socialmente que alguém que tenha que sair às 5 possa ficar às 7 porque é uma pessoa dedicada à causa. Nos países do norte da Europa isso não é permitido. E mandar mails às 2 da manhã, por exemplo, é sinal de que realmente é muito empenhado. Não só não é permitido, como, e digo por experiência própria, às vezes não dá para ficar mais 5 minutos para concluir um assunto. Porque às 5 para às 4 já alguém diz muito obrigado, foi um dia excelente, gostamos muito, amanhã vemos às 9. Porque às 5 horas da tarde não se termina o trabalho. Está-se fora do trabalho fisicamente. Isto é muito protetor. Deixe-me só aqui perguntar à Marta Bilhões, enquanto coordenadora do Gabinete de Ação Social da Câmara da Povoação. Tem essa sensibilidade para essa importância do local de trabalho, haver uma boa convivência, haver disponibilidade para ouvir o colaborador que está sentado ao lado? Melhor do que eu, os colaboradores dirão, seria melhor fazer esta pergunta a eles próprios, não é? Mas eu sempre o defendi. Sempre o defendi porque, aliás, eu faço aquilo que o Daniel falava da gestão partilhada. Portanto, nós fazemos reuniões de equipa semanais em que é importante que as pessoas se sintam ouvidas. Mesmo neste combate à pobreza, que é inevitável, se calhar por defeito de formação, estar sempre a puxar o assunto, eu penso que nós também falhamos ou não temos dado tanta importância às pessoas que realmente vivenciam a pobreza. E, portanto, quando da estratégia, corremos todos os conselhos precisamente para perguntar, não todas as forças vivas da comunidade, mas também pessoas que estavam a vivenciar a pobreza, o que é que para elas poderia mudar a sua vida. Isto é muito importante nós darmos voz. E assim como por formação acredito muito no dar voz ao outro, também tento dar voz sempre que posso aos meus colaboradores. Mas gostava aqui também, só de, se me for permitido, recuar aqui um bocadinho em relação ao trabalho e ao fator de proteção ou de risco nestas pessoas mais vulneráveis e que não têm, porque nós sabemos na região, portanto, nós temos, as pessoas têm poucas qualificações, portanto, com muito mais dificuldade em conseguir uma oportunidade de emprego. E temos um programa que é o programa Prosa, precisamente para receber pessoas que tenham estas dificuldades, ou com dependências psicoativas, ou com problemas de saúde mental, doença mental, ou que há mais de 2 anos não conseguem encontrar emprego. E, portanto, nós, Câmara, tivemos até alturas em que chegámos a receber quase 60 pessoas. Com estas pessoas, o que nós notamos é que este programa era um fator de proteção em relação à saúde mental. Porquê? Porque as pessoas sentiam-se úteis. Muitas das vezes as senhoras diziam, e os homens, é a primeira vez que eu sinto que estou a ajudar a minha família e que eu não estou dependendo do Estado. Eu não acredito que haja, salvo raras exceções, pessoas que gostem de depender do Estado e que gostem de depender aquela ideia que se criou muito então quando das últimas regionais em relação ao rendimento social de inserção
legislação veio fazer, se já era grande, foi exponencial o aumento do estigma em relação a estas pessoas. Não podemos esquecer, muitos dos beneficiários de RSI na região trabalham. O RSI é um complemento ao seu trabalho. E, portanto, nestas pessoas que nós recebemos na Câmara do Prosa, e agora a Direção Regional também já o faz, nós dávamos formação muito simples. Tanto o programa tinha uma duração de 9 meses, 12 meses, e nós uma vez por mês estávamos numa tarde a falar-lhes de conflitos no trabalho, como devemos regular as nossas emoções e evitar os conflitos, a assiduidade, a pontualidade, porque nunca ninguém lhes tinha ensinado isto, e também a fazer um currículo em que depois lhes dávamos uma pen para que imaginem, eles acabam o programa porque é ocupacional, há uma oferta de emprego, por exemplo, ali no Hotel Terra Nostra, é só chegar à junta de freguesia, pedir para imprimir o currículo e está o currículo feito para entregar. Portanto, é isto, eu acho que nós, eu desculpem estar sempre a defender o mesmo, mas eu penso que aqui os municípios e as localidades têm muito a fazer ainda. E nós vemos o que é que aconteceu no continente com a transferência de competências para as autarquias, que não teve aplicabilidade regional, mas a verdade é que estamos mais perto, nós na região também, em termos mesmo de segurança social, temos um acompanhamento muito mais próximo do que, por exemplo, no continente, que os meus colegas de assistentes sociais não conhecem muitas das famílias que acompanham. Nós conhecemos, mas por isso, se calhar, também a nossa intervenção social tem outros ganhos e outros contributos na mudança de vida das pessoas. Bem, deixem-me só introduzir aqui, porque temos também aqui uma questão de uma telespectadora, a Cristina Raposo, e dirigi a questão a si, Tiago, que pergunta: o que é que as empresas e os empregadores podem fazer para promover a saúde mental no local de trabalho? Bom, se eu tivesse que responder uma coisa, diria imediatamente promover a segurança psicológica. E este conceito da segurança psicológica é exatamente a percepção de que eu, quando vou trabalhar, estou seguro para não ter que fingir que estou bem se não estiver bem, não tenho que me resguardar a minha opinião porque temo que ela vá ser mal compreendida, mal aceita, criticada, que eu sinto que sou respeitado naquilo que são as minhas preferências, os meus comportamentos, a minha religião, se tiver ou se não tiver religião, a minha orientação sexual, se tiver uma ou outra, e portanto eu sentir que sou, de certa forma, respeitado naquilo que são todas as minhas dimensões, e depois, juntando esta dimensão, porque não podemos fugir a isto, haver uma sensação de uma retribuição monetária também, porque ela é muito importante, mas não apenas monetária, relativamente àquilo que é o compromisso que eu dou para a organização. E estes dois fatores, se juntarem ainda por cima a possibilidade de eu sentir significado, um propósito, que foi um percurso de vida que fiz até chegar àquela função e sentir que estou a ser útil para a sociedade, é aquilo que, do ponto de vista da organização, melhor pode proteger, enfim, aquilo que é a pessoa na sua saúde e de bem-estar e, portanto, depois estar relacionado com a saúde mental. Porque eu também não devo dizer, são só mesmo 10 segundos só para dizer isto, devo dizer que o foco das organizações não tem que ser especificamente a saúde mental, deve ser mais a saúde e o bem-estar que depois incluem a saúde mental lá, porque esta ideia de bem-estar é aquilo que é mais, como dizer, é mais estruturante, ou seja, oscila menos do que as emoções. O bem-estar é que é algo que é mais contínuo. Eu posso sentir bem-estar ao longo da minha vida e ter momentos em que me sinto pior, ou me sinto doente, adoeci, ou estou enfim, mais fragilizado por algum motivo, ou mais estressado por algum motivo, e ao mesmo tempo sentir um bem-estar contínuo. E, portanto, esta ideia de saúde na sua globalidade e bem-estar deve ser o elemento fundamental, porque também depois tem um impacto na produtividade das pessoas e naquilo que é a sustentabilidade da organização. Daniel Rios, concorda? Eu concordo, queria só acrescentar uma coisa, porque o que o Diago disse fez-me lembrar, acho relevante isto. As empresas teriam esta responsabilidade de promover a cooperação entre os vários colaboradores, funcionários, etc. Há vários níveis dentro da organização. A cooperação, a afiliação, as pessoas sentirem-se acolhidas e, como dizia e muito bem o Tiago, e perceber que as pessoas não são máquinas e, portanto, as pessoas têm direito a, por vezes, não dar a mesma rentabilidade, a terem que resolver problemas em casa, podem passar por fases da vida difíceis, etc. E contarem também aí com o seu empregador e a sua empresa como alguém que coopera. Se a empresa, uma empresa que seja muito produtiva, mas se o clima emocional,
o clima da organização é um clima baseado na ameaça, ou tu rendes, ou vais-te embora, ou vem um melhor que tu, ou para te manteres cá. Ou se é um clima muito baseado na competitividade, no drive, no tens que estar sempre a produzir, sempre a fazer, objetivos para o ano, mais 10%, tens de trabalhar um pouco mais, tens de esforçar, os prémios, a promoção, etc. Qual é o resultado? O resultado é que isto, de um ponto de vista do bem-estar, é tudo ao contrário. E as pessoas sentem-se ameaçadas, as pessoas com mais medo de falhar despedem-se e vão para outro sítio. E nos últimos anos tem havido uma comunicação organizacional em muitas empresas, até nas universidades, muito paradoxal, porque por um lado é um reforço grande da competitividade, ou vamos dizer a palavra, porque competitividade é uma treta que inventaram, da competição. Só os melhores sobem. Se te queres manter cá, tens que publicar nas revistas de ranking, se possível no top 5, porque de outra maneira não tens o teu emprego garantido. E depois dizem-nos assim, sentados a uma mesa, bom, não se faz boa ciência nem boa investigação sem cooperação, temos que cooperar. Isto é completamente esquizofrénico, porque por um lado as pessoas, para se manterem no seu trabalho e subirem na carreira, têm que competir umas com as outras e têm que se destacar. E depois como é que vais cooperar com a pessoa que compete? E eu penso que uma das coisas que não se está a tomar muita consciência e que faz mal à saúde mental, e vamos pagar por isto, é a palavra competitividade entrou nas escolas, no sistema educativo, no discurso político, nos rankings, não se aguenta mais isto. Desculpe, mas eu tenho que dizer uma coisa. Claro. Competitividade é uma maneira bonita e polida de falarem de competição. Mas a sociedade evoluiu, em parte sabemos que tem que haver uma lógica competitiva, mas também porque há uma lógica de cooperação e de proteção uns dos outros. Outro dia perguntaram a uma arqueóloga qual era o sinal mais arcaico, ou mais antigo que ela tinha tido de evolução de cultura, e ela diz eu tenho imensa pena, não fixei o nome de quem era, mas ela diz assim, encontramos um osso, acho que era um fémur, de não sei quantos milhões de anos atrás. Tu leste isto. Alguém ficou para trás porque alguém tinha partido e que estava como que recuperado, ou seja, fizeram uma intervenção porque alguém partiu a perna. Não foi abandonado. Alguém ficou para trás com essa pessoa e ajudou a curar o osso, e o osso estava solidificado. E ela diz, isto para mim é o sinal mais antigo que alguma vez tivemos de civilização. E desta ideia de ninguém ficar para trás, que é um palavrão que nós gostamos de usar. Só que nas escolas, só para completar, Ruben, desculpa, nas escolas há muito esta coisa da competição. Não lhe chamam competição, é competitividade. Isto vai buscar mentalidades arcaicas da nossa mente, que não estão no neocórtex, são as estruturas mais arcaicas da mente, que foram úteis à sobrevivência da espécie, serão úteis em contextos adversos, como em situação de guerra, em situação de privação muito grande, mas não, isto não está alinhado com os valores da cultura e da sociedade que nós queremos construir. E, portanto, é muito perigoso pôr os miúdos, eu digo sempre, a competição é para o desporto, e mesmo aí não sei se faz mais mal do que bem. Porque por cada 3 que nós pomos no pódio e que nos emocionamos quando toca o hino nacional, há uns quantos que se sentem humilhados, que se sentem fracassados, que são a maioria. Para dar a medalha de ouro a um e de prata a outro, porque o bronze já não brilha, já é assim quase um prémio de consolação, nós estamos a humilhar uma data de gente. Portanto, a lógica de promover o bem das pessoas, a escolaridade, o acesso ao que nós temos para oferecer, a uma vida plena, não pode ser com esta ênfase na competição. E as empresas estão a pecar por isso. Mas estão a pecar então, também. Sim. O que é que falta? Falta criar uma cultura de cooperação e de afiliação e de interajuda e de apoio e de olhar para as pessoas como seres humanos que são. Há um movimento engraçado, começou há relativamente alguns anos, e temos agora, julgo que a primeira experiência em Portugal, que é das empresas compassivas. E também temos das escolas compassivas. Não temos ainda resultados, porque acabámos agora numa empresa ligada aos fármacos, no laboratório de farmácia, mas é interessante porque é mostrar às pessoas que há outra maneira de estar na vida e de estar no trabalho, e que não precisamos de andar aqui uns contra os outros a ver quem é melhor e quem é pior, e que é melhor para todos, e também para a produtividade, criar uma cultura de afiliação, de solidariedade e de interajuda. Isso não está a ser feito na escola. Falou da competição, permita-me introduzir outra palavra importante nos dias que vivemos, precariedade. Qual é que é o efeito a longo prazo para um trabalhador que se mantém há vários anos a recibos verdes? Na saúde mental? Eu não sei se isso tem uma resposta simples ou linear, e não sei se o Tiago até responde a isso melhor do que eu.
Eu acho que é melhor ser o Ricardo. O que é que se pode dizer às pessoas? Eu diria só uma coisa, não é legítimo manter, e não vou falar mais de ciência, mas um dos setores onde a precariedade e a instabilidade têm sido mais evidente é na investigação científica. Curiosamente, é um dos setores também onde o nosso país agora dá cartas. Deve ser das coisas que correu melhor em termos de governo, que é, eles fazem muito e não ganham nada. E nem sequer têm empregos estáveis. E, portanto, isto não vai mudar, não é? Porque nós damos muito em troca de pouco. Do que eu observo no meu dia-a-dia, eu acho que isto nem sequer é humano, não é? Alguém que salta de contrato em contrato, de bolsa em bolsa, que tem toda a sua vida limitada porque não sabe se compra uma casa, não sabe se tem filhos. Não pode, porque não pode. Crédito agora com todas as dificuldades da banca, mas mesmo não é? podendo, por ter alguma herança ou que seja, ou ter bens, isto de facto limita muito o que é a planificação que a pessoa pode fazer da vida no médio e longo prazo. Mas o Tiago terá mais uma nota sobre isto. Voltando à dimensão dos fatores de risco e dos fatores de proteção, um dos fatores de proteção para a nossa saúde mental é nós sentirmos que temos algum agenciamento sobre a nossa vida, alguma previsibilidade, algum controle, alguma perspectiva, e a precariedade é tudo ao contrário desta dimensão, que é altamente importante para aquilo que é uma dimensão de equilíbrio. Depois, a precariedade ainda se junta a um outro ponto, que é, há uma outra dimensão importante, que é quando nós vivenciamos uma situação adversa, e todas e todos vamos vivenciar situações adversas ao longo da nossa vida, algumas delas significativas, é o tipo de recursos que nós temos internamente e externamente a nós para nos adaptarmos a essa situação. E, ora, muitas vezes quem vive em situação de precariedade pode perder um emprego por uma coisa mínima, que quem não vive nessas situações tem. Há muitos estudos sobre isto, por exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas que, literalmente, ainda há bocadinho falávamos de partir uma perna, partem uma perna e empobrecem por essa situação. Porque, entretanto, perderam o emprego, têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde porque perderam o seguro de saúde, e esta condição traz muita imprevisibilidade à vida e, portanto, tem também esse impacto. E depois só uma última nota, que é a questão do stress. Nós normalmente falamos do stress, enfim, falamos-lo até como uma coisa boa em algumas situações, e ele tem um papel de ativação emocional e comportamental que pode ser útil em algumas situações, mas devemos distinguir dois tipos de stress. O stress agudo, que é o stress que nós temos numa competição desportiva, eventualmente quando vimos fazer este debate podemos sentir algum stress porque vamos fazer uma coisa e queremos fazer essa coisa bem, e portanto isso é um momento, está absolutamente direcionado àquele momento, mas há um outro stress que é diferente deste, que nós chamamos de stress crónico, que é um stress contínuo em que a pessoa no seu dia-a-dia, em qualquer situação, está sistematicamente a viver em situação de stress. E este stress é muito problemático para as questões da saúde ampla, da saúde física, por exemplo, é o principal fator de hipertensão, e a hipertensão é o principal fator das doenças cardiovasculares, que são o primeiro fator de morte prematura em Portugal, e portanto já estamos a ver o peso que tem aí, mas também influencia muito também questões, por exemplo, do sono, da alimentação, da condição de vida, da nossa dimensão social, e tudo isto fica prejudicado quando nós estamos numa situação de precariedade, que muitas vezes nos põe a um stress contínuo e crónico. Marta Bulhões, permita-me introduzir também aqui, novamente, uma pergunta que a nossa telespectadora Cristina Raposo lançou, que tem a ver o que é que podemos fazer pelas nossas crianças e jovens para promover a saúde mental desde o início. Coisas concretas. Coisas concretas. Nós, por exemplo, este projeto que nós vamos lançar prevê precisamente programas de inteligência emocional. Precisamente por isto, porque estávamos a falar há pouco e que já foi aqui referido, muitas das vezes hoje as nossas crianças têm pouca... quando lhes dizemos que não, eles não sabem aceitar ou não. Têm dificuldade em aceitar ou não. E, portanto, é importante. E é importante também podemos fazê-lo também através de programas de formação parental aos próprios pais. Os pais, nós temos tido esta procura também no município, não apenas, e mais uma vez, de famílias vulneráveis, mas de famílias ditas, portanto, de classe média, que hoje em dia já nem sabemos muito bem o que é classe média, não é? E que têm dificuldade em saber qual é a melhor forma de educar os seus filhos.
por exemplo, de os educar num sentido de não caírem, por exemplo, nas dependências, e isto a nós chega-nos muito, porque nós temos um programa também com dependências psicoativas, em que nós tínhamos no Conselho, a certa altura, muito rapidamente, começámos a detectar, tínhamos muitos traficantes à porta da escola e registava-se também no Conselho muitos furtos. O que é que pensámos? Através daquele programa que falei há pouco, do PROSA, fomos buscar esta gente, fomos buscar estas pessoas com a obrigatoriedade, sim, entram num programa ocupacional, mas estão sujeitos a fazerem testes de despiste. E o que é que fizemos? Colocámos-los em equipas de trabalho difícil, para que depois à noite ficassem cansados e não andassem. Pelo menos conseguimos tirá-los do jardim e dali ao pé da escola. Mas, portanto, há mais dificuldade hoje em dia dos pais, de quem é responsável por educar as crianças e os jovens, de impor limites? Eu penso que sim, sem dúvida. Alguns senhores psicólogos não sei o que dirão, mas da minha experiência profissional, eu penso que sim, que há muito mais dificuldade, até porque, e de compreenderem, veja, por exemplo, estas crianças que os pais não têm possibilidades de lhes comprar, por exemplo, umas Merrell, umas coisas, sentem-se, só por si, já se sentem excluídas porque todos os amigos têm Merrell e eu não, porquê? E não conseguem compreender porque é que os outros podem ter e eles não. Porque é que toda a gente tem um telemóvel e eu não. Quase não ter um telemóvel hoje é uma aberração. Portanto, chegámos a este ponto. E o que é que nós podemos fazer, efetivamente, para contrariar isto? Claro, e eu pelo menos falo por mim lá em casa também, explicar à minha filha, ela na altura também me disse que queria umas Merrell, e explicar-lhe que não era a altura. Quando chegasse o Natal, os anos, as pessoas também têm que saber dizer não. E hoje em dia, algumas das minhas famílias, aquilo que me dizem é precisamente isto, porque eles não aceitam. Eles não aceitam porque estão na escola e não aceitam que os amigos têm e eles não têm. Quase que nós criámos aqui que os pais são obrigados a dar tudo, porque senão os meninos vão ficar traumatizados, porque não têm um telemóvel, não têm um tablet, não têm isto. Enviesou-se um bocadinho os conceitos, não é? Completamente. Professor Daniel Rios, queria que nos falasse agora também um pouco, de forma resumida, obviamente, do programa de promoção de bem-estar mental que está a ser implementado pela Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra, de que faz parte, e em conjunto com os empresários pela inclusão social. Este é um programa que começou em 2022 e vai até 2026. Em concreto, já há resultados que se possam conhecer? Sim, já há algumas coisas. Este programa tem que dizer que é financiado pela Companhia de Seguros Zurique, que tem uma fundação que é a Z Zurique Foundation. Um momento de publicidade? No meio da publicidade, mas é de facto... Mas faz parte, sem financiamento não é foi ela que avançar. nos convidou. Sim, não era possível financiar com uma coisa, avançar com uma Mas qual é o objetivo deste programa? O objetivo é exatamente o que disse. Ele chama-se Por Ti, Promoção do Bem-Estar Mental nas Escolas, e é oferecer aqui um pacote de intervenções que permita, vamos ver, se aumenta ou não a literacia e a saúde mental e aumenta o bem-estar dos alunos, dos professores e agentes educativos, porque fazemos uma série de atividades com eles, e dos pais dos alunos. Este é um projeto nacional que vai abranger também os Açores. Este é um projeto à escala nacional, que abrange também os Açores, não abrange a Madeira e não abrange todos os concelhos do continente, mas é um projeto que vai atingir 42 mil alunos do terceiro ciclo, uns milhares de professores e agentes educativos, confesso que não sei os números de cor, e também famílias. Portanto, há metas definidas, apesar da instabilidade que estão neste momento nas escolas no continente, e das greves e dos professores, curiosamente, no primeiro ano, nós só alcançámos quase 50% da meta dos 4 anos, portanto está a correr muito bem em termos de adesão. Basicamente, o que é que fazemos? Fazemos uma primeira abordagem mais universal, que é um programa de sensibilização para o bem-estar mental. É um workshop, 3 horas, muito dinâmico, não é uma palestra, são atividades de grupo, isto é os mesmos conteúdos para 3 públicos diferentes e vários formatos. Os miúdos aderem muito bem e temos, tanto quanto se pode medir o impacto de uma intervenção tão breve, no sentido acham que é útil, reconhecem a vantagem, aprenderam coisas que não sabiam, fazemos-lo muito focado na regulação das emoções e no passar a mensagem que todas as emoções são positivas e que não devemos ter medo de experimentar emoções dolorosas, com uma série de exercícios experienciais, etc. E começámos este ano letivo, e disto ainda não temos resultados, porque está a ser feito o primeiro ensaio, o primeiro estudo rigoroso do impacto, o ensaio clínico, neste trimestre, portanto vai terminar agora no Natal, teremos resultados ao longo do ano letivo, e vamos
vamos avaliar o impacto durante um ano com alunos e com professores. Estamos a fazer um programa já de desenvolvimento de competências para cuidar do bem-estar mental, que são basicamente competências de regulação emocional, como a Marta Barreto estava a dizer. Muito focado nisso, e vamos medir o impacto. Nos Açores, a intervenção inicial, julgo que partiu um convite do Governo Regional e, portanto, nós fizemos a formação desse pacote de workshops para alunos, pais, famílias, professores. Fizemos a psicólogos das ilhas. Eu tenho a ideia que só no Corvo é que não é aplicado. Eu sei que o objetivo aqui é atingir cerca de 15 mil alunos do terceiro ciclo e, tanto quanto tenho os últimos dados, fui vê-los ontem desde agosto, até agosto estávamos com 10% de execução. Portanto, mais de 1.500 miúdos teriam passado, os professores estão a aderir muito bem, os pais têm sido mais difícil. Eu não queria terminar o nosso programa sem também te colocar aqui uma questão que também recebemos da nossa espectadora Cristina Raposo e que vai ao encontro daquilo que disse no início, que tem a ver como é que depois da doença mental estar diagnosticada ou não numa pessoa, o que é que as pessoas que estão à volta, os cuidadores, podem fazer para ajudar estas pessoas? Podem fazer muita coisa, não é? Desde logo a primeira coisa é não exigir que a pessoa esteja bem, que é uma coisa que muitas vezes ainda acontece, as pessoas invalidarem aquilo que são as queixas de alguém que está com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, é acharem que só estás assim porque queres, faz um esforço, controla. A primeira coisa que se deve evitar é invalidar. Mas vai correr o risco ao contrário, de estar a considerar que é sério uma coisa que se calhar não é, mais tarde percebe-se, do que à partida achar que a pessoa tem controlo. Porque uma das coisas que mais mal faz, tentando dar assim uma resposta global, é a pessoa sentir-se incompreendida. Não é? Portanto, se não te validam o que está a acontecer, se não permitem sequer que expresse o que estás a sentir, o que está a acontecer, depois, outra coisa que eu diria é, nós temos que ensinar os miúdos e os pais, as pessoas, nós temos que estar confortáveis no contacto com o sofrimento, que é uma coisa que não se usa, porque o sofrimento faz parte da vida e, portanto, nós temos que estar confortáveis com alguém que está a chorar. Eu não sei como é aqui nos Açores, mas uma coisa que se nota no continente é, mesmo num funeral, as pessoas mais próximas da pessoa que faleceu parece que não podem chorar ou exprimir a tristeza e a dor porque isso é socialmente desadequado. Então não vai para não se descontrolar em público ou vai e toma um comprimido para regular as emoções. Se há algum contexto onde é adequado a pessoa chorar, é precisamente num funeral de alguém que é muito querido. E, portanto, outra coisa que se deve evitar é, nós temos que nos tornar mais confortáveis na presença da experiência em nós e nos outros e da expressão de emoções dolorosas. Isso é uma coisa que... E depois dar todo o apoio que seja preciso à pessoa em termos de acompanhamento, de chegar aos serviços, de apoiar a mudança, de ver qual é o papel que lhe assiste em termos de acompanhar a mudança, valorizar os pequenos ganhos e não dramatizar. As doenças fazem parte da condição humana. Antes de fazermos uma última ronda, gostava só, Tiago Pereira, de falar consigo acerca do projeto da Ordem dos Psicólogos, o Ponto Final à Pobreza. A quem é que se dirige e também quais é que são os objetivos e como é que isso entronca aqui com a questão da saúde mental? Bom, só fazer só um comentário ao que o Daniel disse, é mesmo muito rápido, e autocuidar-se. Os cuidadores, as pessoas que estão próximas deste nível de sofrimento têm mesmo que também olhar para si, garantir que também têm um espaço para ter a sua vida, porque só assim, às vezes fazem isto com muita culpa, mas na verdade só assim é que estarão em condições de verdadeiramente poder ajudar as pessoas e, portanto, também olharem para si. Relativamente ao Ponto Final à Pobreza, o Ponto Final à Pobreza, enfim, é uma estratégia que visa, de certa forma, definir um plano estratégico e um compromisso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Na abertura não o referiu, mas eu sou membro executivo da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Essa, neste momento, é a minha principal atividade profissional e, portanto, é nessa condição que eu estou a coordenar essa estratégia, mas, como dizia, é definir uma estratégia para um maior contributo da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, para este desígnio nacional do combate à pobreza. Ela surge, de certa forma, enquadrada naquilo que também é a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e dos contributos que já demos para ela, e surge também associada a uma ideia, que eu acho que é uma ideia importante de tentarmos sensibilizar a sociedade que a pobreza não é um problema apenas das pessoas que vivem em situação de pobreza.
a pobreza é um problema de toda a sociedade, porque ela destrói a coesão social, enfim, coloca em causa a sustentabilidade dos nossos serviços públicos, corta a dignidade e o bem-estar de um conjunto significativo de pessoas e, portanto, a pobreza, enquanto conceito, não é um problema apenas das pessoas que vivem em situação de pobreza e, de um outro ponto de vista, não é um problema insolúvel. Nós, naturalmente, olhamos com muita preocupação para os dados que temos, mas a região autónoma dos Açores já foi bastante mais pobre do que é hoje e, portanto, já teve muito mais pessoas em situação de pobreza do que hoje, e Portugal continental e o mundo, e, portanto, há um caminho significativo de descida que deveríamos incentivar, aprofundar, porque é possível erradicar a pobreza, é isto que também devemos dizer. E uma ciência como a psicologia, que estuda o comportamento e a tomada de decisão das pessoas e o que é que as motiva de um certo ponto de vista, tem um contributo para, de certa forma, enquadrando aquilo que são as causas, as questões da educação, do trabalho, da circularidade das situações de pobreza, aquilo que são os territórios. Nós não falamos aqui da desigualdade, desta ideia de que, por exemplo, eu sei que se comenta aqui muito na região o facto da esperança média de vida ser mais baixa do que a esperança média a nível nacional. Mas não se comenta que a esperança média de vida em determinadas zonas da região é mais baixa do que noutras zonas da região. O mesmo no continente e o mesmo noutros sítios. Mas como é que o território onde nós nascemos nos cria fatores de risco relativamente à nossa dimensão de saúde e bem-estar e depois de públicos específicos e, portanto, as causas, mas também as consequências da situação de pobreza, como é que isso nos influencia nas tomadas de decisão, no planeamento, como é que nos faz o efeito de túnel, como é que cometemos mais erros e porque é que isso é explicado, no sentido de certa forma, informarmos mais as políticas públicas, procurarmos dar mais recursos às psicólogas e aos psicólogos para contribuírem não apenas na intervenção individual junto de pessoas que vivenciam este tipo de situações, que é muito relevante, mas também em comunidades e numa intervenção mais macro, e contribuímos para a sociedade neste grande desígnio da tentativa de erradicação da pobreza. Temos mesmo que terminar, mas uma última palavra final. Marta Bulhões, um conselho, um desabafo para quem nos estiver a ouvir. Vai-me desculpar, mas eu não posso sair daqui sem falar num projeto muito rápido que nós temos, que não falámos nos idosos. E eu penso que é uma preocupação também a saúde mental dos idosos. Nós, na população, temos um concelho com uma população muito envelhecida e criámos agora um projeto que é o Estou Contigo, em que nós acompanhamos os idosos, inclusivamente a consultas a ponta delgada, para depois fazer a especialidade, para depois fazer ponte com o médico de família, porque muitos destes idosos ou não têm, os filhos estão imigrados, ou então os cuidadores estão a trabalhar. E, portanto, é um projeto quer de apoio aos idosos, mas também de apoio aos cuidadores. E, portanto, vai-me desculpar, mas eu não podia sair daqui sem falar nos idosos e, portanto, o que eu gostava aqui de deixar no fim é que realmente penso que o combate à pobreza tem que ser efetivamente um desígnio nacional, tem que ser as comunidades e os territórios têm que assumir esta responsabilidade e eu penso que todos nós podemos contribuir para combater a pobreza, porque subscrevo, a pobreza pode e deve ser erradicada e nós estamos a fazer o caminho. Estamos a fazer o caminho. Estamos nesse percurso. Daniel Richo, o que é que lhe assiste dizer para terminar? Um conselho? Uma sugestão ou uma ideia? Eu estava a pensar que me ia perguntar isso. Já veio preparado? Não vim preparado, é difícil, mas eu diria talvez uma coisa. Eu acho que era boa ideia, ou dava a sugestão, é uma boa prática. Mesmo no stress do dia-a-dia, mesmo na correria, mesmo às vezes perante as dificuldades, a gente tirar 5 minutos para respirar e cultivar um sentimento de gratidão pelas coisas boas que aconteceram no dia ou que estão presentes na nossa vida. E outro exercício mais difícil, mas que eu acho que pode ser útil para muitos de nós, até quando estamos um pouco mais em baixo ou mais inseguros, é ao mesmo tempo abraçarmos a nós próprios pelas coisas boas que temos em nós e que somos capazes de fazer e cultivar um sentimento de afeto em relação a nós próprios. Bem, bom conselho. Tiago Pereira, e talvez cobrar-nos menos, porque cobramos-nos muito, não é? Temos que ser 100% na família, 100% no emprego, 100% em todo o lado. Sim, eu acho que falar depois do Daniel do que disse é difícil, porque eu acho que esta deveria ser a mensagem final, mas em todo caso, sim, eu diria cobrar-nos mesmo, mas diria também
não fugirmos àquilo que devem ser conflitos construtivos que nós podemos ter. Muitas vezes nós temos tanta intensidade no nosso dia-a-dia que quando precisamos ter uma conversa difícil, a dizer a uma pessoa, se calhar era bom procurares ajuda ou fazeres uma coisa de uma forma diferente, dizermos às nossas filhas e aos nossos filhos, se calhar não pode ser dessa forma. Isso são conflitos construtivos que nós estamos a evitar muito por via de estarmos no dia-a-dia expostos a tantas situações que são difíceis, que o que queremos é um pouco de paz e tentarmos equilibrar isto também com essa ideia dos conflitos construtivos e diria também termos um envolvimento cívico maior. Eu creio que isso ainda nos... se eu pudesse assinalar um ponto, é algo que ainda nos creio que podíamos melhorar enquanto sociedade, nos envolvemos, reforçar aquilo que são o trabalho societal dessa natureza, reforçar as associações, que muitas vezes fazem este trabalho em condições também muito precárias. As nossas associações da sociedade civil são muito vulneráveis, elas também, muitas vezes, para apoiarem pessoas em vulnerabilidade e, portanto, reforçarmos muito mais a sociedade civil, nos envolvermos e sermos, além de excelentes profissionais que tentamos ser, também, de certa forma, levarmos isso para a nossa dimensão de cidadania e para a nossa atividade do dia-a-dia. Muito mais havia a perguntar e aprender com quem tanto sabe sobre este assunto, mas infelizmente o tempo reservado para este debate chegou ao fim. Quero uma vez mais agradecer a presença dos três esta noite na RTP. Nesta primeira edição do Mental Talks falamos sobre desequilíbrios em saúde mental. Procuramos contribuir para que possa refletir e melhorar a sua saúde mental, priorizando sempre estratégias de prevenção. Com a ajuda de vários especialistas, queremos ajudar a mudar paradigmas para que cada um de nós possa viver de forma mentalmente mais equilibrada, com mais bem-estar físico e psíquico. No próximo programa desconstruímos a identificação e o tratamento da doença mental. Até lá, fique bem.